Boa noite para quem está chegando. A gente está iniciando mais um Além do Divã. Chegando aqui José Aldo. Tema muito bom entre psicanálise. Falando aqui um pouquinho sobre o conceito de identificação em psicanálise. José Aldo já chegou por aqui. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Tempo, né? Quanto tempo? Boa noite para quem está chegando por aqui no divã. Hoje a gente está em clima de festa junina, né, Gisele? Em clima de festa junina. Festa junina chegando em algumas cidades aqui do estado do Maranhão. E também no nosso Brasil, né? O Brasil é tão grande. E as manifestações culturais juninas já iniciaram aqui no nosso estado do Maranhão, que a gente está no divã aqui no estado do Maranhão. Para quem ainda não sabe, somos maranhenses. Aguardando aqui, José Aldo. Né, José Aldo? Oi. Maranhenses que prestigiam as festividades juninas. E por isso a gente está aqui hoje caracterizado, já entrando no clima, convidando as pessoas para também entrar no clima conosco e participar aqui do divã. Hoje o Arraiado Divã, tendo como tema o conceito de identificação em psicanálise. Está aqui o José Aldo, vai explorar aqui o assunto. Essa temática aqui é muito importante, uma das principais entre a psicanálise, né, José Aldo? José Aldo é psicanalista, é graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, pós-graduado em psicopedagogia clínica, é pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. Seja bem-vindo, José Aldo. Eu creio que o pessoal já estava com saudade de nos ver aqui todas as quartas-feiras. E o convite é deixar os comentários aqui no chat e as perguntas. José Aldo. Bom, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença da Fabíola, né, minha companheira que vem acompanhando o programa Além do Divã. Estivemos ausentes esses dias por motivos maiores, né, forças maiores, mas retornamos aqui com força total e iremos trabalhar esse tema identificação, conceito de identificação e psicanálise. Quanto ao mais, você que está chegando e que ainda não chegou, seja bem-vindo. Coloque essas sugestões, coloque essas perguntas, tire suas dúvidas. É um tema muito caro. Lembrando que o programa Além do Divã foi um programa feito especialmente por você e para você. É um programa que nós não estamos trazendo uma psicanálise de uma forma academicista, mas a psicanálise de uma forma coloquial, de uma forma de bate-papo, né? Bate-papo gostoso, todas as quarta-feiras. E quanto mais estamos agora nessa festa junina, nós estamos aqui no arraiá, né, do programa Além do Divã. Vai ter muitas coisas para nós até esse término do festa junina. Então, como a Fabíola já falou, meu nome é José Aldo, sou psicólogo psicanalista, filósofo também, sou formado em filosofia, e estou aqui para nós trabalharmos esse tema, que é um tema rico, é um tema muito caro para a psicanálise, e vamos tentar, né, Fabíola, trabalhar de forma simples, tentar trazer esse tema de uma maneira mais simplista, uma maneira mais acessível, né? Para que você, telespectador, para que você, nosso ouvinte, possa entender melhor o que é esse mecanismo do conceito de identificação. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem. E o convite é para quem já chegou, convidar também mais amigos para vir assistir o Além do Divã. E hoje a gente está aqui no nosso Arraiá no Divã. E a gente já deixou aqui o tema abaixo, o conceito de identificação e psicanálise. E fiquem à vontade para deixar a pergunta, uma dúvida, um comentário. E também sugestão de tema, caso vocês desejem que a gente falar de alguma temática que vocês considerem importante. Podem ficar à vontade, que a gente vai apreciar com muito carinho a sugestão de vocês aqui para a gente trazer no Além do Divã, né, Gisele? Sim. Então, podemos começar? Sim. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos falar sobre identificação, o conceito de identificação em psicanálise. Identificação
podemos definir, se é que tem uma definição, Fabiola, podemos definir como o processo, é importante você anotar isso, identificação como um processo pelo qual o indivíduo ou o sujeito assimila, né, um aspecto ou uma propriedade ou um atributo do outro e se transforma totalmente ou parcialmente, né, nesse modelo desse outro. Então, podemos dizer que a identificação ela é conhecida em psicanálise como Freud vai dizer que é o mais remoto vínculo, é o mais remoto vínculo de expressão de um laço emocional com outra pessoa. Porque, nesse contexto, todas as nossas relações com o outro são movidas por identificações. Né? Porque é importante que nós frisarmos que a primeira identificação ela é constituída como uma forma original de um laço emocional, com esse objeto, com um objeto, né? De maneira que, de uma maneira, podemos dizer assim, até regressiva, né? Ela se torna um sucedâneo para as vinculações de objetos libidinais, né? Por assim dizer, por meio da introjeção do objeto, introjeção desse objeto no meu próprio eu. Então, podemos dizer também que a identificação surge com qualquer nova percepção de uma qualidade comum que ela é compartilhada com outra pessoa ou com algum grupo. Isso Freud vai explicar na psicologia das massas, que todo grupo ele é formado por esse laço, né, por esse vínculo emocional. E todas as relações sociais estão pautadas, porque a identificação é esse processo pelo qual o sujeito assimila o aspecto do outro e até introjeta atributos do outro, passando a ser como o outro e até a ser com o outro. Tá claro, Fabio? Então, quanto mais é importante nós entendermos isso, quanto mais o objeto, quanto mais importante for essa qualidade comum, ela, quanto mais ela é bem sucedida, pode se tornar uma identificação, também uma identificação parcial, que podemos representar assim como o início de um novo laço. Então, Freud vai dizer que a identificação, vamos pensar também que a identificação, ela não é uma imitação. A identificação não é imitação. A identificação não é, portanto, uma simples imitação, mas ela é a própria apropriação, certo? Ela é a própria, não é imitação, mas ela é a apropriação por causa de uma etiologia idêntica. Né? Exatamente o quê? Como se está feita uma comunhão que persiste, que isso também é algo inconsciente. A gente vai trabalhar isso. Pode? Sim, Fabiola. No caso, eu creio que pode ser alguma dúvida de quem vai passar por aqui também. O que a pessoa se apropriaria do outro em relação nessa questão da identificação? Na identificação, eu vou guardar essa palavrinha que a gente vai trabalhar ela, porque psicanaliticamente falando, a identificação ela corresponde a um movimento, isso é importante, já dá para responder essa questão, né? Que a identificação é um movimento em direção ao outro. É um movimento em direção ao outro. É uma necessidade de absorver o outro e até de comê-lo. Eu tanto absorvo o outro como eu como. Ou até também de devorá-lo. Freud parte disso da questão dos canibais, que eles devoravam aquelas pessoas que eles mais gostavam. Uma forma de introjetar, de ter aquele outro dentro dele. Então, isso seria um mecanismo de identificação, que é esse movimento em direção ao outro,
que essa também é uma necessidade de absorver o que é do outro, de comer o que é do outro, ou até de devorar esse outro. Por exemplo, uma pessoa pode se identificar com alguém ou com alguma coisa de maneira diferente. Né? A propósito disso, nós podemos nos referir, nesse texto que Freud fala, psicologia das massas e análise do eu, do ego, da qual Freud vai distinguir essas identificações. Né? Essa identificação do sujeito com um traço do objeto, isto é, com um traço de todos os seres que um dia amamos. Então, todas as nossas relações, muitas vezes pode ter uma relação consciente como uma relação inconsciente. Uma identificação consciente com uma identificação inconsciente, que eu irei falar. Mas todos nós nos identificamos com um traço desse objeto, com um traço de todas aquelas pessoas que nós amamos, né? De todos os seres que amamos no presente ou no passado. E que muitas vezes essa identificação tem a ver também com uma forma repetitiva, que os meus novos amores, muitas vezes são os protótipos dos amores antigos, que eu projeto nessa outra pessoa. Tá claro? Então, toda relação, Freud vai chamar traço do objeto, Lacan vai chamar traço unário. Porque eu amo o outro, é esse traço, é aquilo que o outro carrega, que eu não sei muito bem o que é, e que isso é inconsciente. E que muitas vezes tu pode se identificar de forma consciente com a pessoa e também se identificar de forma inconsciente com essa pessoa, sem se dar conta disso. Isso é muito importante. E aí o que Freud, nesse texto, Psicologia das Massas e Análise do Ego, Freud nos fornece o quê? Nesse artigo, uma observação muito importante para compreendermos também, Fabíola, como se forma, tá claro isso? Como se forma a relação homem-mulher. Como é que se dá essa relação homem e mulher? Né? Por exemplo, todos nós amamos, o homem ou mulher ama aquela pessoa que carrega esse traço do objeto anteriormente amado. A tal ponto que poderemos afirmar que na vida de todos os seres, todos os nossos seres que amamos, são assemelhados ou se assemelham por um traço. Por um traço. Efetivamente, podemos dizer, Fabiola, que quando temos um novo encontro, é frequente ficarmos também surpresos, né, ao constatar que essa outra pessoa, esse outro, traz a marca de pessoas anteriormente amadas. Pô, você parece com o outro, você parece com aquilo, você me faz lembrar A, B, C, D ou C, esse seu perfume me lembra tal, esse seu toque no olho me lembra tal, esse sua boca. Então, isso, todas as nossas relações, todas as pessoas que nós amamos, carrega esse traço, que Lacan vai chamar de traço unário. Então, nesse sentido, esse outro que eu amo é apenas um traço, é importante isso, esse outro que eu amo é apenas um traço repetitivo, com a qual eu me identifico. E que muitas vezes pode ser consciente e muitas vezes é inconsciente. Eu posso me apaixonar pela Fabíola, mas eu não sei o que a Fabíola traz, que eu me deixa de perna bamba. Né? Ela me lembra minha mãe, me lembra uma irmã, me lembra o quê? Nós amamos todas aquelas pessoas que carregam esse traço. Não é o que foi falado? Nós amamos todas as pessoas que carregam esse traço do objeto anteriormente amado. Então, todas as nossas relações, todos os grupos, podemos até pensar assim, todos os grupos são formados por identificações. Tudo que nós temos na vida, todas as nossas relações,
Hoje nós estamos aqui, hoje nós temos um grupo de psicanálise, nós temos, tudo são o quê? Identificações, transferências, projeções, até de sentimentos infantis, de sentimentos do passado, que estão reatualizados no presente. Agora eu me lembrei do filósofo René Descartes, que ele se apaixonou por uma menina que era avessa, que nós chamamos no interior de piroia, e ele não se perguntava por que eu me apaixonei, o que ela tem a ver? E que tinha a ver com uma representação infantil da família dele que estava sendo atualizada no presente. É um inconsciente se atualizando no presente. Certo? Então, isso é muito importante nós entendermos. Está claro até aí, professor? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Muito bom, Giseldo. Entendeu? Enfim, a introdução que a gente está fazendo aqui. E quem está por aqui pode ficar à vontade para deixar a dúvida, a pergunta, o comentário, pode ficar à vontade. Então, nós podemos entender o seguinte, que identificar-se é um movimento em direção ao outro. É uma necessidade de absorver o outro. É uma necessidade de comer o outro e até devorar o outro para que se torne um só. Não é? Então, uma pessoa pode se identificar com alguém ou com alguma coisa de duas maneiras diferentes. Pode se identificar de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então, vamos pensar nessas duas identificações. Uma de forma consciente e outra de forma inconsciente. Por exemplo, vamos tomar um exemplo simplista. Um filho, por exemplo, que se identifica com o pai. Um filho que se identifica com o pai, né? Quer ser forte igual ao pai, quer fazer de tudo para imitar o pai, que nós vemos isso no complexo de Édipo. O primeiro momento do menino é se identificar com o pai para chamar a atenção da mãe. Muitas vezes a criança vai usar o óculos do pai, a menininha vai pegar o batom da mãe ou o tamanco da mãe para chamar a atenção e vice-versa. Né? Então, essa é uma identificação consciente de querer ser igual ao outro. Uma identificação de ir em movimento ao outro, de devorar o outro, de ser igual àquele, de introjetar esse outro dentro de si, passar a viver como se fosse um só. Né? Isso é importante. Né? Então, esse é o primeiro momento. Então, no entanto, também há uma segunda maneira de você se identificar com o outro, que não é pelo consciente. Esse processo é consciente. Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu tio, eu quero ser igual aquelas pessoas que representam algo na minha vida. E eu vou fazer de tudo para imitá-lo, para ser igual a ele, viver igual a ele. E muitas vezes isso acontece muito, esse processo consciente, isso acontece muito com aquelas pessoas que são fãs, né, que têm seus ídolos, por exemplo, o cover do Elvis Presley, por exemplo, o cover de Michael Jackson, o cover do Havaí, aquelas pessoas que se vestem de Raul Seixas, que se querem se identificar com o outro, fazem esse movimento em direção ao outro, esse de absorver o outro, de devorar o outro, para que esse outro esteja encarnado, internalizado nele. Ele anda, fala, veste-se como o outro. Então, isso seria uma identificação. Lembrando que eu estou falando de dois tipos de identificação, da identificação consciente e uma identificação inconsciente. Mas a identificação, nesse sentido, seria uma identificação consciente. Mas existe uma identificação inconsciente, né? Que é esse movimento, né, em direção ao outro, também de assimilar esse outro e também de deixar se assimilar por esse outro. Tá claro, Fabíola? Então, só que isso trata-se de ser inconsciente, trata-se de um impulso espontâneo e é um impulso irrefletido, porque é inconsciente, irrefletido de identificação. Por isso eu estou trazendo uma identificação consciente e uma identificação inconsciente. E que todas as relações sociais são movidas por um traço de identificação. Por exemplo, nas massas, todo grupo
que se identifica com o líder é porque esse líder traz um traço, traz algo dele. Ele vê a si mesmo nesse outro. Esse traço, esse traço unário. Então, que o líder representa. Então, o líder representa também esse sentimento infantil, representa também essas projeções minhas, que eu projeto para esse outro líder e coloco ele como líder. Isso acontece na igreja. Então, tal que hoje também é um fenômeno de identificação que acontece nas igrejas. Você vê hoje que todo o grupo é dividido. Tem um grupo ali, A, o grupo B, o grupo C, o grupo D. E todas as relações humanas, é importante isso, Freud vai entender que todas as relações humanas são marcadas por identificação, por esse traço com o objeto. E que muitas vezes todas essas relações, muitas vezes são relações inconscientes com o outro. Por que eu namoro o outro? Por que eu sou amigo de A e não de B? Por que eu sou amigo de B e não de C? Aí tem a plebe, tem um grupo aqui que é roqueiro, tem um que gosta de forró, tem um que gosta de funk. Então, todos, é importante que nós entendamos nessa noite que todas as formações grupais são movidas por esse traço, por essa identificação, um traço que muitas vezes é inconsciente. Não é consciente, muitas vezes é inconsciente. Porque até as nossas relações com o outro, com a nossa própria namorada, com a nossa própria esposa, são relações inconscientes. Eu amo, vamos lá, eu amo aquele que carrega esse traço, esse objeto, esse traço unário. E posteriormente nós vamos chamar de objeto A, esse objeto causa do desejo, não o objeto do desejo. Então, quando há uma identificação. Sim. Você falou das questões amorosas. Mas essa questão, puxando um pouco do objeto, vamos ver, a identificação faz com que eu escolha determinada pessoa para me ter um vínculo afetivo, Sim, aliás. Sim. Porque as identificações estão atreladas também com questões afetivas, com questões sentimentais. Eu vejo no outro, por exemplo, Freud vai trazer um traço interessante, que tinha umas meninas no convento, se eu me lembro bem, e de repente uma lê a carta do namorado, terminando uma coisa assim, e as outras amigas que estavam lá que lê, e ela começa a ser perpetrada por um, podemos dizer, por um choro compulsivo, e as outras leem a carta também, e também são impactadas pelo mesmo sentimento da outra. Isso é um fenômeno de esterilização, que nós vemos muito isso, não criticando, mas nós vemos isso muito dentro da igreja. Pessoas cambaleando, gritando, esse processo de identificação com o outro, com o sentimento com o outro. Né? A outra leu a carta, chorou e as amigas dele, porque as outras queriam também ser igual a ela. Então, há esse processo de identificação que é um problema, que é um processo não só individual, mas podemos dizer que todas as relações humanas são movidas por identificação. Entende? E há uma identificação consciente e há essa identificação inconsciente. Porque a identificação inconsciente também, assim como a identificação consciente, é uma maneira de querer assimilar o outro. Não só querer assimilar o outro, mas também de deixar-se assimilar por ele. Né? Que isso trata-se de um impulso espontâneo, que nós vamos chamar o impulso refletido de identificação. Ou seja, eu quero ser o outro. Eu não só quero ser o outro, mas eu quero ser o outro. Por isso que no amor, o amor é aquela luta para ser um. Que dois façam um. Não somos dois, somos um só. Né? Então, eu quero ser o outro. Eu quero ser o outro. Mas só também que eu não tenho consciência dessa vontade. Que na psicanálise nós chamamos essa vontade de desejo. Desejo inconsciente de ser o outro. Né? Desejo inconsciente, que seria uma identificação inconsciente. Por exemplo, um filho se identifica inconscientemente com o pai.
né? Com a parte que parte do pai o filho se identifica. Ele pode se identificar ou incorporar os aspectos do pai, identificar com os traços, com os gestos, com a voz, com o caminhar, com até a profissão do pai, sem se dar conta disso. E todos esses exemplos, os filhos se assemelham também a esse pai. Por exemplo, que são traços visíveis. Né? Por exemplo, o sujeito também pode se identificar com o pai ou com a pessoa, com os pais, sem se dar conta disso. Vou trazer um exemplo. Eu sempre falo isso no curso, interessante. Conheci uma pessoa que tinha irmão, ela brigava sempre com a mãe, porque a mãe tinha um relacionamento, um homem casado, né? E aí ela sempre brigava com essa mãe, chamava o pai, que é pai, de vagabundo, uma série de coisas, porque que a mãe não deixava ele, que ele não ia se separar da família dele para ficar com ela. Isso muitos anos. Só que chega um momento que ela também, sem se dar conta, ela repete a mesma história da mãe. É tão interessante essa compulsão à repetição, essa identificação inconsciente, que ela repete toda a história da mãe. Isso seria uma repetição que é uma identificação inconsciente, com os sentimentos, com os traços, com tudo que o outro tem. Isso seria uma identificação inconsciente. Então, ela viveu a mesma historicidade, a mesma história que a mãe viveu, sem se dar conta. Se ela fizesse errado, poderiam dizer que ela chegaria à conclusão que ela estava numa compulsão, uma repetição. Por isso que é importante a análise, porque muitas vezes as pessoas estão vivendo a vida repetindo, como o mito de Sísifo, carregando a pedra e descendo, ou um linguajar comum, como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Às vezes as pessoas estão apenas repetindo, estão esquecendo de viver. E acham que estão dando saltos na vida, mas, no entanto, Fabiola, estão repetindo a vida do outro. Porque uma identificação inconsciente com esse pai, com essa mãe. Até no suicídio também, Fabiola, pode acontecer isso. Uma criança pode. Eu tenho o caso também de um jovem que se suicidou na mesma época em que a idade que ele tinha era a mesma idade que o pai tinha, e era a mesma idade que o filho dele tinha quando o pai se suicidou. Então houve uma identificação com esse pai de buscá-lo também lá no outro mundo. Só que ele não se deu conta que isso também era uma identificação inconsciente. Ou seja, a mesma idade do filho dele foi a mesma idade que ele se suicidou quando ele tinha a mesma idade do filho dele. Ou seja, houve uma identificação inconsciente. E que muitas vezes as pessoas podem se identificar sem se dar conta. Por exemplo, com uma determinada particularidade exterior, que é visível no outro, mas também com emoções, com sentimentos, com afeto, com desejo e até com fantasias ocultas na vida interior desse outro. Entende? Então, a identificação ela está perpetrada nesses dois sentidos, que é essa identificação consciente e a identificação inconsciente. E que muitas vezes as pessoas estão se identificando com o outro, mas não se dão conta. E passam a vida repetindo, e muitas vezes dizem: eu tenho um dedo podre para homem, eu não tenho sorte na vida, eu nasci para ser um fracassado, eu nasci para ser um derrotado. Mas, no fundo, ele está se identificando, que muitas vezes nós podemos nos identificar com as emoções, com os sentimentos, com o desejo e até com fantasia desse outro. Só que são inconscientes. Eu não sei. Porque o que é o inconsciente é aquilo que me escapa. É um saber sem saber. É aquilo que eu não sei. É aquilo que me faz tropeçar na vida e eu não sei porque eu tropeço. Eu não sei porque minha vida parece que paralisou aqui e nunca sai do lugar. Às vezes eu vou bem na vida, estou indo bem no emprego, no relacionamento, mas de repente lá na frente eu me saboro. Por
que eu me saboto? Entende? É essa compulsão, é essa repetição, é esse protótipo infantil de se identificar com esse outro, com o sentimento desse outro, de se identificar com as fantasias, e que tudo isso são ignorados pelo sujeito e pelo outro. Né? Então, essa identificação inconsciente, os sentimentos de desejo e desejos de fantasias são desconhecidos até pelo próprio pai, até pela própria pessoa. Né? Então, é o desejo inconsciente que o sujeito tem de apropriar-se dos sentimentos de fantasias inconscientes do outro. Só que ele não se dá conta disso. É? Então, importante que todas as nossas relações, elas são pautadas pelo traço identificatório. Que muitas vezes nós projetamos, e nós chamamos lá de mecanismo de transferência, deslocamos para outra pessoa sentimentos, emoções, desejos, projetamos nesse outro. Por isso que não existe o eu puro. O eu é alienação. O eu é desconhecimento. Porque o que nós somos é o outro. Nós somos as projeções, o nosso eu são reflexos e espelhos de outros eus, a qual nós fomos permeados ao longo de nossa existência. E muitas vezes nós projetamos isso. Por isso que hoje nós vivemos, Fabio, um narcisismo muito forte. Porque eu quero que o outro vista a mesma camisa que eu visto. Se é igual, amor. Se for diferente, ódio. Eu amo aquilo que é espelho. O que não é espelho, eu odeio. Isso é uma questão narcisista nossa. Então, é importante que nós entendamos nesta noite que toda identificação, nós identificamos com um traço desse objeto e muitas vezes nós introjetamos, assimilamos e deixamos também se assimilar por ele. Queremos devorar esse outro, comer esse outro, para que nós tornamos um só. Tem diferença. Nós vemos isso muito nesses cantores, cover do Elvis Presley, Cazuza, Raul Seixas, e assim sucessivamente. Michael Jackson, né? Então, ele incorpora o personagem, ele assimila o personagem, ele introjeta o personagem. Isso seria o quê? Uma identificação consciente. Agora, a identificação inconsciente são aquelas identificações que eu introjeto sentimentos, emoções, desejo e fantasias do outro, sem me dar conta. Que tudo isso são desconhecidos até pelo próprio pai, né? Porque é um desejo inconsciente que o sujeito tem de apropriar-se dos sentimentos e fantasia inconsciente do outro. Muitas vezes você pode até se assimilar, se identificar com o parente que morreu. Você escuta tanto falar que você acaba querendo vestir a roupa dele, tomar a vida do outro, com uma forma de chamar a atenção dos convívos, daquelas outras pessoas que estão à sua volta. Porque eu vejo, fulano de tal era assim, assado, tal, e aí eu sou filho disso, eu quero me identificar com ele para que todos também me amem como amam ele. Assim é a criança. A criança, o primeiro objeto de identificação do menino é com o pai. Ele ama o pai, ele ama a mãe, e o pai interfere. Como ele não pode ir direto à mãe, ele se identifica com o pai como forma de chamar a atenção da mãe para ele. E ele vai adotar traços, caminhar. O pai, muitas vezes, Fabíola, tu me lembra a tua mãe. O teu sorriso, o teu caminhar, o teu andar, o teu falar, a tua maneira de se comportar, entende? E muitas vezes isso foi identificação inconsciente. E muitas vezes você escutou tanto a maneira como falar da sua mãe para você, que você acaba se identificando a essa identificação imaginária, que Lacan vai chamar de identificação imaginária e identificação simbólica. Né? A identificação imaginária, Lacan vai dizer que a identificação imaginária ela está relacionada com a imagem do outro. Ou seja, eu quero
ser como o outro. Isso é uma identificação imaginária em Lacan, que é um conceito diferente de Freud. Porque em Freud, A vai te tornar B. Em Lacan, não. B é que forma A. É como a gente costuma ouvir aqui no interior. Fulano de tal puxou pro pai, puxou pra avó, puxou pro avô. Né? E aí ele tá banhado por esse outro. Exatamente. Aí a pessoa se sente o quê? Apreciado, amável, né? Hoje parece com meu pai, parece com minha mãe. A pessoa sai tão feliz, né? Então, essa identificação imaginária, podemos dizer, como Lacan diz, a identificação imaginária é o lugar, isso é importante entender, é o lugar onde somos observados, no sentido de sermos olhados. Então, essa seria uma identificação imaginária. E também tem a identificação simbólica. A identificação imaginária está relacionada com essa imagem e o eu. Eu quero me identificar com esse outro porque o eu, ele é gêmeo do outro. O eu é gêmeo do outro. E essa identificação simbólica significa que é uma identificação simbólica seria como uma identificação inconsciente. Uma identificação inconsciente é uma identificação com tudo aquilo, podemos dizer, com a linguagem, com o discurso do outro, tudo aquilo que tu escutou do teu pai, da tua mãe. Olha, Fabiano, teu pai era assim, ou tua mãe era desse jeito, teu tio era assim, e você vai introjetando esse discurso e passando, muitas vezes, a viver como esse outro. Você se identifica a tal ponto com esse outro que você passa a tê-lo. Faz você a cara do teu pai, com a cara da tua mãe, cuspido. Olha aí o jeito que ela anda, olha o jeito que ela senta, olha o jeito que ela fala. Ou seja, uma identificação consciente e inconsciente, que Lacan vai chamar de identificação imaginária e identificação simbólica. Então, isso é muito importante. Acho que essa questão de dizer que você parece com fulano de tal, parece com um parente, é algo que eu já ouvi bastante. De dizer que eu pareço demais com a minha avó. E aí a gente acaba aceitando, né? Você aceita que você parece. Você não vai brigar. E realmente as características, muitas a gente acaba puxando. Tendo essas características do outro. Exatamente. E aí, é que Lacan chama de identificação imaginária e identificação simbólica. Ele vai chamar, na leitura da instância freudiana do eu ideal, que tem importância do eu ideal e do ideal do eu. Isso é muito importante, porque a identificação imaginária, Fabio, ela está em Lacan, você fala Lacan, ela está ligada, a identificação imaginária ela está ligada à imagem do outro. A imagem do outro a ponto de você querer ser como o outro. Então, isso seria o que? Uma identificação imaginária, que é essa identificação freudiana. Eu me identifico com o outro, eu quero ser igual ao outro, eu quero devorá-lo, assimilá-lo e até deixar me assimilar por esse outro, que é uma questão também, muitas vezes, consciente, uma identificação consciente. Eu falei do exemplo do menino que quer ser igual ao pai, que é a profissão do pai, malha para ser forte igual ao pai, veste as roupas do pai, se comporta como o pai, usa o óculos do pai, a menina usa o tamanquinho da mãe, o batom da mãe, são os protótipos de identificação. As primeiras identificações que nós temos são com o nosso pai. Nós achamos o nosso pai o super-homem, a Mulher Maravilha, até o momento que nós sabemos que esse pai não é o super-homem, que a nossa mãe não é a Mulher Maravilha, e é tudo fracasso. Mas assim mesmo, nós queremos conservar isso e projetamos essas imagens, vamos pensar no conceito religioso, projetamos essa imagem desse ser poderoso, que é o nosso pai, dessa Mulher Maravilha, que é a nossa mãe, para Deus, o Deus
uma maneira de conservar essa imagem, para não se perdê-la. Certo? Então, a identificação imaginária, ela produz, como toda identificação, um ponto, né, a partir do qual nós observamos, e um ponto também no qual nós aparecemos amáveis, esse ponto no qual nós aparecemos amáveis a nós mesmos. Certo? Então, a identificação imaginária em Lacan, ela tem a ver com o eu ideal freudiano. Esse eu ideal, essa identificação com esse pequeno outro especular, esse pequeno outro narcísico. Então, trata-se nessa questão da própria constituição do eu. Tá claro? Porque, na verdade, Fabrício, todos nós, nesse contexto, ao longo de nossa vida, né, nós somos constituídos por um outro. Por isso que Lacan vai dizer que o homem, ele nasce no seio da linguagem. A linguagem, dizia o filósofo Heidegger, a linguagem é a casa do ser, e nessa morada habita o homem. Porque o homem é um ser de linguagem. Porque a linguagem chega ao sujeito antes mesmo dele se construir imaginariamente, nessa relação especular com esse pequeno outro. E aí é que Lacan afirmou que a linguagem afeta o sujeito antes mesmo dele saber sobre o seu eu. Porque, segundo Lacan, né, o homem é produzido por a linguagem. Não foi o homem que criou a linguagem, mas a linguagem que o determinou, a linguagem que o produziu. Porque quando nós nascemos, nós pegamos um banho de linguagem. Porque nos deram um nome, nos deram a casa, nos deram a roupa. Então, nós vivemos esse outro. Então, o sujeito, nesse contexto, ele não existe a priori. Porque o outro, esse outro significante, esse outro significante, esse outro da linguagem, esse outro inconsciente, né, é o nosso ponto de partida. Ou seja, o homem é produzido por o outro, por o discurso do outro. Porque o eu, podemos dizer que o eu está para esse pequeno outro, a gente vai lembrar aqui na relação, esse pequeno outro, assim como o outro, assim como o sujeito está para esse grande outro. Entende? Então, essa identificação imaginária significa o eu ideal, esse eu ideal freudiano, né? Que trata-se de identificação que é constituída com esse eu ideal que constitui a partir de nossas primeiras identificações constitutivas do sujeito. Então, isso é importante, né? Que essa identificação, a identificação simbólica, o que seria? Seria aquela onde o sujeito se constitui como ponto de primeira marca, como ponto de um primeiro traço, ou um primeiro significante. Então, isso é em Lacan. Vamos voltar para Freud. Está claro isso aí, Fabiola? Está dando para entender? Alguma pergunta? Sim, José. Sim. Não tem pergunta aqui no chat, mas também o nosso programa vai ficar salvo aqui no Instagram. E a gente vai levar esse programa que a gente vai deixar salvo aqui para o nosso canal do YouTube. A gente deixa o convite também para quem vai assistir pelo YouTube. Fique à vontade de deixar o comentário, a dúvida e pergunta também para a gente poder responder nos programas sucessivos que vierem futuramente. E, José Aldo, se as identificações, elas são a base que nos constitui, elas também têm a ver com a personalidade que a gente carrega no percurso da nossa vida? Sim, com certeza, porque eu sempre digo que nós, quando nascemos, Lacan vai dizer que a linguagem constitui o ser. O homem nasce do seio da linguagem. Já Heidegger dizer que a linguagem é a casa do ser. Então, nós somos. O que é o eu? Não existe um eu. E se nós pudéssemos pensar, existia eu. Porque o
complexos de outros que permearam toda a nossa vida. Por isso que lá com a ideia que o eu tem uma função de desconhecimento, de alienação. Porque não existe eu próprio. O eu é o espelho, o eu é o processo de várias identificações. Ao longo da vida, nós vamos nos identificando com esse outro, que é essa identificação, que é identificação imaginária com o outro. Eu quero ser como o outro, eu quero ser o outro. Eu vou me identificando, até chegar à identificação simbólica, que é esse momento de ruptura que eu vou me desfazendo, né, desse grande outro, entendendo que, como Lacan disse, esse outro não existe. Então, mas todos nós, Fabio, nós somos a imagem do outro. O eu é o outro. Então não existe um eu próprio. Porque quando nós nascemos apenas um pedaço de carne que caiu de dentro da nossa mãe e que é permeado com vários eu. Eu tenho a parte do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio. Então eu sou tudo aquilo da qual eu tenho em volta de mim. É isso que vai me constituindo minha personalidade. Porque o primeiro objeto de identificação da criança é com o pai. O menino se identifica com o pai, a menina vai se identificar com a mãe. São os primeiros processos de identificação. Eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, para capturar a atenção do outro, como diz o complexo de Édipo. Né? Então, são nossas primeiras identificações, o nosso processo de imitação, porque a identificação é esse processo da qual o sujeito assimila os aspectos do outro, os atributos do outro, e se transforma totalmente ou parcialmente, segundo esse modelo do outro. Também a personalidade se constitui, como você falou, se constitui-se a partir daí e diferencia-se também por uma série de identificações. Então, o eu é uma instância de desconhecimento. O eu é o outro. O eu é gêmeo do pequeno outro. Assim como sujeito é para o grande outro. E José Aldo, mas a identificação, a gente pode chegar a dizer que ela faz parte de uma imitação do outro? Não é imitação. Eu falei no primeiro momento que não é a identificação, não é uma imitação, mas é esse movimento em direção ao outro. De querer ser com o outro não é nesse sentido de imitar o outro. Né? Porque a identificação, ela não é uma simples imitação, mas ela é a apropriação desse outro. De se identificar com ele, se apropria do que é o outro. É o usurpador. A usurpadora é esse usurpador. Se apropria-se do outro. Não é só uma simples imitação. É o apropriar-se. É querer ser igual ao outro e até devorá-lo. Por isso que Freud, no livro Totem e Tabu, se eu não estiver enganado, ele dizia que os canibais ele comia aquelas pessoas que eles gostavam mais, com uma forma de ter o poder do outro, de se identificar com o outro, de ser o que o outro é. Por isso a identificação tem a ver com esse processo de devoração, de comer, de devorar esse outro, de querer ser o outro. A ponto de eu devoro o outro para me ter o poder do outro. É o que aconteceu com o Totem e Tabu que os canibais faziam, para ter o poder do outro. Certo? Comê-lo, devorá-lo. Para me ter tudo que o outro é introjetar, engolir tudo isso. Que nós vamos ver muito isso nesse personagem que representa o Elvis Presley, Michael Jackson, Raul Seixas. Né? Ele já não tem mais a vida própria. Ele quer ser com o outro, ele é o outro. Né? Ele não tem mais uma vida de Antônio, de João. Ele é o próprio Raul. Ele é o próprio Michael Jackson. Aí as identificações se funilam, estão funiladas, né? Estão funiladas, estão agrudadas um com o outro. Né? A questão do que vai falar, identificar-se também com alguém seria o quê? Se
confundir. Se confundir essa expressão, se confundir com esse alguém ou com esse outro para poder assimilá-lo e também assimilar-se a ele, que é o caso desses covers, né? E até tornar-se idêntico a esse outro. Sabe qual seria o melhor exemplo disso que me veio à mente? Seria o mimetismo. O mimetismo que é um animal, como um camaleão, que se torna semelhante ou aparentemente, né, ao seu meio ambiente. Né? Ele torna igual ao outro. Então, identificar é esse movimento em direção ao outro, essa necessidade de absorver o outro, e de absorvê-lo, de comê-lo, de devorá-lo. Entende? Então, não é uma simples imitação. E se nós podemos identificar de uma forma consciente, como uma forma inconsciente. Uma identificação que pode ser em Lacan, uma identificação imaginária, como uma identificação simbólica. Está claro? Tá aí, Fabio? Alguma pergunta aí, alguma dúvida, questionamento? A gente está chegando aqui às 20 horas e 50 minutos, José Aldo. A gente gostaria de agradecer quem passou por aqui, quem ainda vai passar por aqui no Divã, quem vai passar aqui no Instagram, no YouTube. E o Divã é de vocês. A gente vai entrar nas considerações finais, José Aldo, e a gente vai deixar alguns avisos após. Bom, gente, espero que todos tenham compreendido, trazendo esse conceito de psicanálise de identificação. Lembrando que é apenas uma introdução, é um tema caro, temos que falar de identificação e identidade, né? Então, algumas coisas diferentes, mas espero que todos tenham gostado. Nós estamos agora no Arraiá, do Além do Divã, né? Você é o convidado especial. Esse programa foi feito especialmente para você. E sinta-se à vontade para questionar, para perguntar, para colocar suas sugestões, o que você gostaria que nós falássemos, qual o tema que você tem dúvida, o que você gostaria que a gente explanasse mais, qual o tema que você acha que seria louvável a gente falar mais aqui no Além do Divã. Então, esse programa é feito para você e por você. Então, coloque as suas opiniões, coloque as suas dúvidas, os seus questionamentos, e nós estamos aqui para responder. Né? E fazer um programa dentro do desejo de vocês, não só dentro do meu desejo, nem desejo da Fabíola, para que vocês possam participar, porque esse programa é para vocês, é por vocês, para vocês. Está claro isso? Então, quanto ao mais, muito obrigado. Estamos retornando depois de uns dias de férias, mas foi por força maior. E vamos brincar, vamos aprender com a arraial da psicanálise no programa Além do Divã. Né? Vamos aprender. Tire suas dúvidas, seus questionamentos. Nós estamos aqui. Passo a palavra agora para a Fabíola. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aqueles que não vieram, que não compareceram, e aqueles que ainda vão assistir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fabíola. E é isso, pessoal. A gente agradece a participação de vocês. Antes de encerrar, tem um convite muito especial para quem está passando por aqui, quem vai passar também, que a gente está iniciando um curso agora sábado. O nome do curso é O Pequeno e o Grande Outro, um diálogo entre Hegel e Lacan. E se vocês tiverem interesse de buscar um aprofundamento maior em psicanálise, podem nos procurar. Deixe mensagem aqui no Divã. Tem o Instagram de José Aldo também. Tem o meu também, Fabíola Barroso. Tem o de Marcelo Fernandes, que é o coordenador do curso. Podem ficar à vontade. Lá a gente já deixou os cards de divulgação. Tem os telefones de contato também, WhatsApp. Caso vocês queiram entrar em contato pelo WhatsApp, podem ficar à vontade. O nosso curso vai iniciar agora sábado, dia 17 de junho,
e tem previsão de serem 4 sábados, né, José Aldo? 4 sábados de aula, muito prazerosas, com o José Aldo, que é o professor do curso de psicanálise, está sempre aqui conosco, e a gente vai iniciar esse curso quando for mais ou menos lá pelo dia 14 de julho, a gente vai ter um período curto de férias, e provavelmente em agosto a gente retorna com novos cursos. E vocês são os convidados para participarem dos cursos que vai iniciar agora, em agosto, durante esse final de semestre vai ter muitos cursos, né, José Aldo? E quem passa por aqui, os nossos cursistas também já estão lá sendo convidados para participar conosco. E quem está passando por aqui no Divã também é nosso convidado especial para estar participando dos cursos de psicanálise. É estudante de psicologia, não só psicologia, né, José Aldo? Dizer que psicanálise é só para psicólogo. Isso. Tem outras áreas também que a pessoa é interessada de saber um pouco mais de psicanálise, mas não tem aonde encontrar, com quem estudar. E está aqui José Aldo ministrando o curso de psicanálise, curso acessível, né, Fabíola? Programa além do igual, não ficar só em psicologia, psicanálise. É quem trabalha psicologia, filosofia, teologia, né, os temas que estão atuais. Por isso é importante que você coloque o que você gostaria que nós falássemos aqui, abordássemos aqui, né, Fabíola? Aí a gente vai trabalhando. Vamos entrar de férias, né, Fabíola? Agora em julho, voltaremos. Estou preparando um novo curso, né? E muita coisa nova aí para frente. E conto com a presença de vocês. É porque o nosso Instagram, além do Divã, é novo, né, José Aldo? Tem pouco conteúdo, mas só que no nosso YouTube tem todos os conteúdos desde o início, que a gente iniciou em agosto de 2022. Tem todos os vídeos que estão postados lá. E também estão salvos aqui na rede social de José Aldo. Caso alguém esteja passando aqui pelo Instagram, pode ficar à vontade, tem todos os vídeos lá. E são os novos vídeos que a gente começou a postar aqui, foi a partir da nossa série especial, né? Contos que a gente já iniciou. E foi aqui o País das Maravilhas do Divã. E eu creio que a gente vai fazer na próxima semana a continuação, né, José Aldo, da nossa série especial, com o personagem Alice. E vocês são os nossos convidados para estarem conosco, só lembrando que sexta-feira José Aldo ainda vai estar aqui novamente no Instagram da Orla, com o doutor Eduardo Viavi, com o doutor Augusto, fazendo uma introdução a Lacan, e você é o nosso convidado para também estar conosco na sexta-feira. Deixe a sua dúvida, comentário, e se for passar por aqui na quarta-feira, pode ficar à vontade para deixar dúvida, comentário e sugestão. José Aldo, vamos dar boa noite para quem para o arraiar no Além do Divã. Venha para o Arraiado de Divã. Boa noite, pessoal.